A Universidade de Indiana gastou cerca de 2 milhões de dólares na reabilitação do Rio Jordão no ano passado. Começou como qualquer outra escavação, mas quando a retiraram do Rio Jordão tudo mudou. Os estudiosos estão surpresos, os pastores estão alertando e os crentes ao redor do mundo estão fazendo uma pergunta: isto é um sinal divino ou um cumprimento da profecia do fim dos tempos? Junte-se a nós enquanto descobrimos a verdade por trás do que isso significa para a profecia, a fé e o futuro da humanidade. O Rio Jordão, outrora poderoso e cheio de vida, agora corre mais fino do que nunca. Nos últimos anos, os níveis de água diminuíram drasticamente devido à seca, à má gestão e ao uso excessivo. Em algumas seções, o outrora poderoso leito do rio está exposto, seco e rachado, revelando objetos há muito enterrados sob a superfície. Mas com a perda de água surgiu outra coisa, descobertas inexplicáveis e perturbadoras que têm profecias bíblicas escritas nelas. O Rio Jordão fica vermelho sangue. Era uma manhã tranquila quando moradores próximos ao Rio Jordão testemunharam algo profundamente perturbador. A água ficou vermelha, não apenas com uma tonalidade ou uma descoloração turva. Não, o rio corria profundo, vívido, vermelho sangue. A transformação foi tão marcante, tão repentina, que enviou ondas de choque pelas aldeias vizinhas. No início, as autoridades atribuíram isso ao escoamento industrial ou uma rara proliferação de algas, mas os especialistas ambientais não conseguiram encontrar uma explicação consistente. E então chegaram notícias de todo o mundo. Na Argentina, um rio conhecido por seu fluxo suave ficou vermelho durante a noite. Na China, um riacho de montanha outrora intocado tornou-se vermelho sem aviso prévio. No Peru, os aldeões testemunharam que o rio ficou vermelho durante 3 dias e depois secou completamente, deixando terras rachadas e estéreis. Coincidência? Ou algo muito maior está em desenvolvimento? Muitos começaram a relacionar esses eventos com a profecia bíblica, especificamente Apocalipse 16:4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Poderiam esses rios estar respondendo ao julgamento divino? Estaríamos testemunhando os mesmos sinais previstos há milhares de anos? Será este o início do fim dos tempos? E então outro acontecimento arrepiante atingiu o coração do mundo religioso. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, morreu em circunstâncias repentinas e misteriosas. As suas últimas palavras registadas, segundo fontes do Vaticano, aludiam a uma grande verdade que, disse ele, não poderia mais permanecer escondida. Esta perda ocorreu no momento em que a antiga profecia de São Malaquias chegava ao seu clímax. De acordo com a profecia, o último Papa, Pedro, o Romano, lideraria a Igreja através de um período de caos, tribulação e, em última análise, julgamento divino. Agora que o Papa Francisco se foi, muitos temem que tenha chegado a hora da ascensão do Anticristo. Será tudo apenas uma cadeia de estranhas coincidências? Ou as peças de um quebra-cabeça há muito previsto finalmente estão se juntando diante de nossos olhos? Espere um segundo. Clique no botão curtir, deixe um comentário abaixo e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito bom, vamos continuar. Uma placa de pedra com inscrições antigas. Enquanto escavavam ao longo de uma seção recentemente exposta da margem do Rio Jordão, um grupo de trabalhadores notou algo saindo da lama, plano, angular e escurecido pelo tempo. O que eles descobriram não foi apenas mais uma pedra. Era uma enorme placa com quase 1 metro de largura e coberta de inscrições misteriosas que surpreenderam a todos no local. À primeira vista, as esculturas pareciam uma mistura de hebraico antigo, aramaico e algo completamente desconhecido. Desgastadas, mas ainda visíveis, as inscrições foram cuidadosamente gravadas e dispostas em linhas como uma mensagem, talvez até um aviso. Os arqueólogos rapidamente contrataram especialistas em línguas e, após vários dias de cuidadosa limpeza e digitalização, surgiu uma tradução parcial. Entre as frases decifradas estavam declarações assustadoras como: o rio sangrará. Ele surgirá de baixo. A trombeta soará e o fogo descerá. As origens do tablet permanecem incertas. Não há registros de tais combinações linguísticas em nenhum texto religioso ou mesopotâmico conhecido. Alguns acreditam que este foi o trabalho de uma seita sombria que viveu secretamente perto do Jordão, possivelmente com crenças apocalípticas. Outros especulam que as esculturas poderiam fazer parte de uma antiga linguagem ritual projetada para ser compreendida apenas durante um determinado período da história. E, no entanto, o momento desta descoberta fez com que muitas pessoas fizessem perguntas mais profundas. Por que agora? Por que aqui? É uma coincidência que esta tabuinha tenha sido encontrada logo depois que o rio ficou vermelho. Mais curioso ainda é que a pedra foi deliberadamente enterrada, encerrada entre camadas de calcário e lama, como se alguém quisesse preservá-la até um momento específico, um momento como o presente. Será que nunca deveríamos tê-lo encontrado até agora? Mas não vá a lugar nenhum porque a próxima descoberta no Rio Jordão não está gravada em pedra. É algo vivo, ou pelo menos já foi.
Um anjo aparece no rio, um aviso profético. O que aconteceu a seguir surpreendeu teólogos e observadores de profecias em todo o mundo. Enquanto o rio Jordão corria vermelho em algumas partes, um grupo de fiéis locais reuniu-se para a oração matinal. Foi quando apareceu uma figura alada brilhante parada nas águas rasas do rio. Testemunhas dizem que a figura irradiava uma luz brilhante e suas asas brilhavam como ouro derretido. Ninguém poderia explicar como apareceu ou como desapareceu momentos depois, sem deixar uma única ondulação. Mas o que realmente torna este momento significativo é o quão fielmente ele reflete as visões proféticas descritas no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 14, 6, 7, está escrito: Vi outro anjo voando pelos ares, e ele tinha que proclamar o Evangelho eterno. Ele disse em alta voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento. Poderia esta figura angélica ser um dos mensageiros previstos para aparecer nos últimos dias? Foi isto um aviso divino, um chamado ao arrependimento antes do julgamento? Algumas testemunhas afirmam ter ouvido um zumbido baixo no ar, quase como o som de uma trombeta vinda dos céus, estranhamente semelhante às 7 trombetas mencionadas no Apocalipse, cada uma das quais desencadeou uma nova fase de julgamento divino sobre a terra. Outros caíram de joelhos, maravilhados, impressionados com o que descreveram como uma presença sagrada. Poderia ser este o cumprimento da profecia, um sinal final antes do fim? O que você acha? Foi este o mensageiro divino enviado para despertar o mundo? Ou foi algo completamente diferente? Fique conosco porque a próxima descoberta a emergir do rio Jordão é ainda mais assustadora e pode apontar para algo monstruoso do mundo antigo. Os restos de um monstro marinho no rio. Ao inspecionar a margem do rio, uma equipe de mergulhadores e cientistas tropeçou no que pareciam ser restos em decomposição de uma enorme criatura aquática diferente de tudo registrado na biologia marinha. O cadáver se estendia por mais de 9 metros de comprimento, com pele grossa e coriácea e tentáculos alongados e apodrecidos enrolados como cobras sob a superfície. A cabeça tinha uma boca enorme, dentada, em forma de bico e olhos fundos, características que lembravam assustadoramente os antigos monstros marinhos descritos nas escrituras. Muitos traçaram paralelos entre esta criatura e o Leviatã, uma temível fera marinha mencionada na Bíblia. Em Jó 41, Deus o descreve com detalhes assustadores: não há nada na terra como ele, uma criatura sem medo. Quando ele se levanta, os poderosos ficam aterrorizados. Ele faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente. Poderia este monstro do rio ser mais do que apenas uma anomalia biológica? Poderia ele ser uma criatura espiritual selada há muito tempo sob as águas do Jordão, emergindo agora à medida que o fim dos tempos se aproxima? Alguns teólogos afirmam que Deus está levantando o véu, revelando forças antigas que permaneceram ocultas desde o dilúvio. Outros temem que estas sejam manifestações de guerra espiritual, sinais de um conflito profundo entre o bem e o mal que se desenrola mesmo debaixo dos nossos pés. Por que agora? Porque aqui? À medida que o rio continua a secar, cada vez mais pessoas ficam expostas, não só fisicamente, mas espiritualmente. O que você acha que era essa criatura? Um sinal de Deus ou algo muito mais sinistro? Fique conosco. A próxima descoberta pode ser a mais alucinante até agora. O Bunip, um mito tornado realidade. Numa das reviravoltas mais estranhas e inesperadas das descobertas em curso no Rio Jordão, surgiram relatos de uma criatura há muito considerada lendária, o Bunip. Originário da mitologia aborígene australiana, diz-se que o Bunip habita pântanos, bilabongos e rios. Descrito como uma fera aquática aterrorizante com corpo de crocodilo, cabeça de boi e membros semelhantes a barbatanas, como uma foca gigante, foi descartado durante séculos como folclore, até agora. Recentemente, um grupo de peregrinos acampados perto do Rio Jordão relatou estranhos distúrbios durante a noite, salpicos altos, grunhidos guturais e até marcas de garras do tamanho de pratos encontrados profundamente nas margens lamacentas. Imagens granuladas de celulares mostram algo grande e escuro mergulhando logo abaixo da superfície, movendo-se contra a corrente com uma força impossível. Embora os cientistas permaneçam céticos, os teólogos e observadores da profecia fazem uma pergunta diferente. E se essas criaturas estiverem ressurgindo como parte de um colapso espiritual mais amplo? Esses mitos poderiam ter suas raízes na realidade. Restos de um mundo pré-diluviano onde seres corrompidos pela influência dos Nefilim e dos anjos caídos uma vez vagaram livremente. Por mais estranho que possa parecer, o livro do Apocalipse alerta sobre bestas estranhas que surgirão das profundezas nos últimos dias. Poderia o Bunip, outrora enterrado no mito cultural, ser agora um sinal de julgamento ou um arauto do que está por vir? O Santo Graal. Entre todas as descobertas recentes ao longo do Rio Jordão, esta causou a maior comoção tanto no mundo científico como no religioso. Nas profundezas de uma caverna submersa de calcário, os mergulhadores descobriram uma taça como nunca tinham visto antes. Forjada em ouro maciço, a taça foi gravada com antigas inscrições em hebraico e aramaico, línguas associadas à época de Jesus.
O design da caneca impressiona pela sua simplicidade. Nada de pedras preciosas ou emblemas reais, apenas um vaso liso e brilhante desgastado pelo tempo e pela água. Mas o que realmente o diferencia é a inscrição na borda, parcialmente traduzida como a aliança, o sangue, o reino vindouro. Poderia ser este o Santo Graal, o mesmo cálice que Jesus usou na última ceia. Os estudiosos da Bíblia debatem há muito tempo se o Graal é uma metáfora, um mito ou um objeto real escondido durante séculos. Contudo, aqui na terra onde Jesus caminhou, batizou e começou o seu ministério, tal descoberta assume um significado incrível. O Rio Jordão sempre simbolizou transformação, aliança e encontros divinos. Parece profético que tal artefato sagrado apareça aqui em um momento em que sinais nos céus, rios vermelhos e aparições angélicas convergem. Poderiam os primeiros discípulos ter escondido este cálice para protegê-lo da perseguição? Ou ficou escondido por um certo tempo, um momento como este? Os céticos argumentam que é simplesmente uma relíquia valiosa do período do Segundo Templo. Mas os fiéis fazem uma pergunta diferente. Se este é o Graal, o que significa o seu retorno? No Evangelho de Mateus, Jesus diz: Eu vos digo, de agora em diante não beberei deste fruto da videira até o dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. O aparecimento do Graal é um sinal de que o dia está próximo. Continue procurando. A revelação final ainda está por vir. O rio está falando. Estamos ouvindo. O Rio Jordão sempre foi mais do que apenas um corpo de água. Tem sido símbolo de travessia, lugar de limpeza, aliança e encontro divino. Desde os dias em que Josué conduziu os israelitas através das suas águas divididas em direção à terra prometida até ao momento em que Jesus foi batizado e os céus se abriram, o Jordão serviu como um limiar divino. E agora parece que o rio fala novamente. Nos últimos dias, o mundo testemunhou uma série de acontecimentos surpreendentes e inexplicáveis ao longo das suas costas. Um rio que fica vermelho intenso como sangue, e quando as pragas do Êxodo e os julgamentos de trombeta do Apocalipse. Uma tábua de pedra que alerta sobre fogo, sangue e forças ascendentes. Um ser angelical, radiante e imponente, que aparece diante das multidões nas mesmas águas onde Jesus esteve. Os restos mortais de criaturas que se acredita pertencerem apenas a mitos ou julgamentos antigos, feras marinhas semelhantes ao Leviatã e o lendário Bani. E o mais surpreendente é uma taça de ouro enterrada em uma caverna, possivelmente o próprio Santo Graal. Coincidências ou convergências? Estas não são simples coincidências arqueológicas. São mensagens proféticas, ecos de advertências antigas, sinais escritos não apenas nas Escrituras, mas agora manifestados diante dos nossos olhos. Deus está agitando as águas novamente. O véu entre o espiritual e o físico está a diminuir, e o mundo está a ser convidado, ou talvez instado, a prestar atenção. Em Lucas 21, 25, 28, Jesus nos disse claramente: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então perguntamos novamente: estamos ouvindo? Estamos prontos? O rio não fala com palavras, mas com maravilhas. E aqueles que têm ouvidos para ouvir devem agora escolher como irão responder. Vamos orar. Pai Celestial, nesta hora de revelação, despertar e sinais divinos, chegamos diante de Ti com corações humildes. Você é o Alfa e o Ômega, aquele que foi, aquele que é e aquele que há de vir. Agradecemos-te, Senhor, por abrires os nossos olhos para as maravilhas e avisos que se desenrolam no nosso tempo. Obrigado por nos lembrar que Sua palavra está viva e que Suas promessas nunca falham. Senhor, dá-nos discernimento num mundo nublado pela confusão. Conceda-nos a capacidade de ver o que é seu e o que é engano. Quando o medo aumentar, deixa a fé aumentar ainda mais. Quando o mundo tremer, que o seu povo permaneça firme, revestido de justiça, ancorado na verdade. Fortaleça a sua igreja, Pai. Não edifícios, mas corações. Não programas, mas pessoas. Desperte sua noiva, refine-nos, purifique-nos e prepare-nos. Deixe o avivamento se espalhar pelas nações, pelas cidades e pelos lares. Deixe os filhos e filhas profetizarem. Deixe os velhos sonharem. E que os jovens possam levar a tocha da verdade a um mundo cada vez mais sombrio. Oramos pelos que estão perdidos, pelos que se extraviaram, pelos que dormem no espírito. Que este seja o momento em que eles retornem. Mova os corações dos líderes, pastores e de cada crente para que se levantem, não em pânico, mas com propósito. Ajude-nos a nos preparar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Porque sabemos que o seu retorno está próximo. Senhor Jesus, venha. Mas antes de fazê-lo, sejamos fiéis em cada palavra, em cada ação, em cada momento. Vivamos como luz na escuridão. Falemos com ousadia, amemos profundamente e carreguemos nossa cruz diariamente. Acreditamos que você virá em breve. Prepare nossos corações.
faça-nos santos. Prepare-nos. E no poderoso e eterno nome de Jesus, oramos. Amém. Serão estes sinais do fim dos tempos. Em Mateus 24, Jesus alertou seus discípulos sobre os sinais que viriam antes do fim dos tempos. Ele disse: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. As nações ficarão angustiadas. As pessoas desmaiarão de terror, temendo o que está por vir sobre o mundo. Mateus 24 e Lucas 21, 25, 26. Durante séculos, os crentes leram estas palavras e perguntaram: como serão esses sinais? Como saberemos? E agora, mais do que nunca, parece que essas respostas estão tomando forma diante dos nossos olhos. Hoje vemos rios ficarem vermelhos sem explicação científica. Vemos enormes criaturas marinhas chegando à costa, aparições misteriosas aparecendo nos céus e relíquias sagradas descobertas após séculos de silêncio. Do seco Eufrates ao Rio Jordão, são reveladas tabuinhas antigas e até avistamentos de figuras angélicas. Estes não são apenas eventos aleatórios. Eles refletem os mesmos sinais sobre os quais a Bíblia nos alertou. A recente morte do Papa Francisco também gerou um debate global. Alguns o conectam à antiga profecia papal de São Malaquias, que falava de um último Papa que serviria durante um tempo de tribulação. O aumento da agitação global, da confusão espiritual e da decadência moral apenas se alinha com as advertências do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, onde ele disse que nos últimos dias, as pessoas seriam amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, presunçosas, orgulhosas, abusivas, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. Não são apenas as Escrituras. Lamentamos. O mundo está gemendo. Terremotos, inundações, incêndios florestais e pragas, coisas que costumávamos chamar de desastres naturais, agora parecem alertas sobrenaturais. Então, serão estes os sinais do fim dos tempos? Muitos estão começando a acreditar nisso. Mas aqui está a verdade. O fim não é algo que você deva temer. É algo para o qual você tem que estar preparado. Para quem conhece Jesus, estes sinais não são de desgraça, mas de esperança. São lembretes de que o Rei está vindo, que tudo o que ele disse é verdade, que a justiça, a retidão e a paz reinarão em breve para sempre. Se você está observando o desenrolar desses acontecimentos e sente medo ou incerteza, deixe que este seja o seu momento de recorrer a quem tem o tempo nas mãos. A Bíblia diz: agora é o tempo do favor de Deus. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. O amanhã não está prometido, mas Jesus está. Ele retornará não como um bebê numa manjedoura, mas como um rei com poder e glória vindo para julgar o mundo e reunir seu povo. A única questão que resta é esta: você está pronto? Foi um daqueles momentos em que eu só queria me esconder. Eu estava em uma reunião de família completa com um primo que inspira em mim o melhor sarcasmo. Naquele momento, me peguei orando: Espírito Santo, preciso de uma dose extra de bondade e paciência agora, e um pouco mais de autocontrole também seria útil. Mas eu estava errado em pedir isso ao Espírito Santo em vez de ao meu Pai Celestial. A comunicação é essencial para qualquer relacionamento. A maneira como nos comunicamos com Deus é através da oração. Quando oramos, pedimos perdão, ajuda e cura, o que aumenta a intimidade em nosso relacionamento. Em essência, oração é adoração. É por isso que devemos orar somente a Deus. Nossas orações não podem ser respondidas por alguém sem poder divino. Se orarmos a alguém que não seja Deus, isso é idolatria. Êxodo 22. Um Deus em 3 pessoas. Na Bíblia existe um Deus que se revela em 3 pessoas: Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. Então, quando oramos a Deus, a quem devemos orar? É correto orar especificamente a Jesus ou mesmo ao Espírito Santo? Absolutamente. A forma mais comum de orar é ao Pai através do Filho por inspiração do Espírito Santo. Podemos aproximar-nos de Deus com confiança por causa do nosso relacionamento com Jesus através da salvação. Mas, antes de tudo, nunca nos sentiríamos inclinados a orar sem que o Espírito Santo trabalhasse em nossos corações. Efésios 2:18 nos assegura que através dele, Jesus, temos acesso em um só Espírito ao Pai. O Pai, o Filho e o Espírito não têm ciúmes um do outro. Em João 10:30, Jesus diz que ele e o Pai são um. Quando oramos ao Pai, Jesus e o Espírito Santo estão presentes e intercedem por nós. Romanos 8:34 e Romanos 8:26, 27. Quando oramos a Jesus, o Pai se alegra e o Espírito Santo escuta. Perguntar-nos a quem orar é como escolher em qual amigo confiar com base na natureza do nosso problema. É perfeitamente normal falar diretamente com cada pessoa da Trindade quando parecer mais natural fazê-lo. Primeiro, Deus Pai. A maior parte da oração é dirigida a Deus Pai. Jesus nos ensina a orar ao Pai, e ele ora ao Pai durante todo o seu tempo na terra.
João 16:23 e João 17:26. Quando somos salvos, Deus também se torna nosso Pai. João 1:12. Podemos apresentar-lhe qualquer pedido e Ele nos ouvirá. Filipenses 4:6. 2. Jesus, o Filho. A oração mais básica do coração humano é: salve-me. Como nosso Salvador, Jesus ouve esta oração e sempre a responderá. Quando as pessoas ao nosso redor são salvas, é natural louvar Jesus pela sua obra na cruz. Jesus eliminou nosso pecado e nos apresentou como justos diante de Deus Pai. 1 João 1:9. Quando oramos em nome de Jesus, estamos orando com sua autoridade. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele veio como servo e assumiu a semelhança humana. Filipenses 2:7. Como resultado, muitas vezes é mais fácil orar a Jesus quando os nossos sentimentos são ternos ou quando nos sentimos fracos. 3. O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa assim como Jesus e o Pai são. Ele nos guia, nos conforta e nos ajuda a lembrar as palavras de Jesus. João 14:26. O Espírito Santo também nos dá a capacidade de experimentar amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole. Gálatas 5:22. Se você precisar de uma dose extra de alguma dessas qualidades, pergunte diretamente a Ele. Desfrutamos de comunhão com cada pessoa da Trindade quando oramos. Afinal, não há nada em que uma pessoa esteja envolvida que ambas não estejam. Portanto, quer oremos ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo, o fundamental é que oremos sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:16-18. O que vem à mente quando pensamos em Deus é, na verdade, a coisa mais importante sobre nós. Confio que o nosso tempo nesta sessão, à medida que avançamos em direção a uma busca sincera de quem é Jesus em relação ao Pai, nos ajudará a compreender mais claramente algo verdadeiro, algo mais ricamente compreendido sobre a natureza de Deus. Mais uma vez, convido você a explorar comigo mais profundamente as riquezas e a glória do Deus que conhecemos. Mas vamos conhecê-lo melhor, ok? Amém. Ao começarmos esta manhã, quero continuar de onde paramos ontem à noite e lembrar-nos de onde paramos com relação à doutrina da Trindade, para que saibamos exatamente onde continuar esta manhã. Em resumo, deixe-me lembrá-lo de onde terminamos ontem à noite. Ensino ortodoxo sobre a Trindade. A fé cristã afirma que existe um só Deus, que existe eternamente e se expressa plena e simultaneamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada membro da divindade é igualmente Deus. Cada um é eternamente Deus e cada um é totalmente Deus. Não existem três deuses, mas três pessoas de uma única deidade. Cada pessoa é igual em essência, pois cada uma possui plenamente a mesma natureza divina eterna. No entanto, cada um é também uma expressão pessoal eterna e distinta dessa natureza divina indivisa. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem plenamente a mesma natureza divina, o que distingue as pessoas da divindade umas das outras não é e não pode ser a natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta, a única natureza divina indivisa, é igualmente eterna, simultânea e totalmente possuída por cada uma das três pessoas da divindade. Portanto, o que distingue cada pessoa da divindade entre si é o seu papel particular em relação às outras pessoas e as relações que cada um mantém com cada uma das outras pessoas. À luz tanto da igualdade de essência como da diferenciação de papéis e responsabilidades, cabe-nos então olhar cuidadosamente para cada membro da Trindade em relação ao outro. É claro que isto também afeta a forma como entendemos a relação de cada membro da Trindade conosco, o que por vezes é chamado de Trindade económica. Deus em relação à ordem criada. Portanto, estamos falando tanto da Trindade iminente, que é o próprio Deus como Pai, Filho e Espírito Santo em relação às pessoas da divindade, quanto da Trindade económica, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo em relação à sua ordem criada, em particular, em relação ao seu povo. Aqui nos concentramos em nosso tempo juntos esta manhã e esta noite, particularmente no Filho e no relacionamento do Filho com o Pai. Essa é a sessão. Veremos o relacionamento do Filho com o Espírito esta noite. Exaltemo-nos verdadeiramente nas relações trinitárias de Jesus Cristo. A supremacia do Pai. Primeiro, vamos considerar Jesus e o Pai. É aqui que estamos hoje em nossa sessão, Jesus e o Pai. Quero discutir com vocês 4 títulos principais deste amplo tema que tentam capturar o cerne do relacionamento do Filho com o Pai. Em primeiro lugar, penso que este é o ponto por onde devemos começar. Está muito claro nas Escrituras. Este primeiro ponto deve ser anunciado com firmeza e clareza. Primeiro, o Pai é supremo entre as pessoas da divindade. Considere comigo uma série de passagens. Por exemplo, considere o Salmo 2, 7, 9. Lembre-se de que naquele salmo as nações estão iradas e se rebelam contra o Senhor. Deus no céu não treme.
Você não torce as mãos pensando, meu Deus, o que posso fazer com essas pessoas rebeldes? Deus do céu, lembra, ri da rebelião dessas criaturinhas suas. O que ele faz para responder à rebelião da terra? Ele instala seu rei, seu filho. Ouça Salmos 2, 7, 9, eu direi o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Você os quebrará com uma vara de ferro e os quebrará em pedaços como um vaso de oleiro. Você percebe que Jesus vem para ganhar as nações. Você se lembra da tentação de Cristo? Uma das tentações a Jesus é, curve-se diante de mim, adore-me e eu lhe darei as nações do mundo. Mateus 4:9. Agora, você pode pensar, que oferta falsa. Satanás não percebe com quem está lidando. Este é o Filho Eterno vindo em carne humana. Ele criou este mundo. Mas como o Filho encarnado, como o Filho de Davi, a semente de Abraão, ele tinha que vir e ganhar as nações. Aqui no Salmo 2, o Pai diz, a ti, meu filho, dou-te o direito de herdar as nações. Tu as terás quando vieres e as comprarás com o teu sangue derramado. Não é isso que Apocalipse 5:9 diz? Com o seu sangue você resgata para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Neste sentido, então o Pai dá ao seu Filho o direito de governar como o Filho do Pai sobre as mesmas nações, o mesmo mundo que ele criou como a palavra do Pai. É algo incrível. O Pai reina sobre o Filho dando ao Filho a mesma herança que ele veio e conquistou com sua vida, morte e ressurreição. Orando ao Pai. Considere Mateus 6, 9, 10, que é outro exemplo onde fica claro que Jesus entende que o Pai tem supremacia. Jesus diz, orai, pois, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus reconhece e nos encoraja a reconhecer a supremacia do Pai. A oração cristã deve modelar como Jesus nos ordena orar. Você acha surpreendente esta afirmação de que devemos orar como Jesus nos disse para orar? Ele diz, rezai assim, Pai nosso que estás nos céus. Não acho que seja sábio ensinar nossos filhos a orar a Jesus. Querido Jesus, acho que fazemos isso porque parece fofo. Honestamente, acho que é por isso. Não creio que tenhamos pensado nisso teologicamente. Achamos que soa mais suave, mais terno, mais gentil, o que pode indicar que a nossa concepção do Pai pode precisar de alguma reconstrução. Mas Jesus disse, orai assim, Pai nosso que estás nos céus. A oração cristã segue o modelo da Trindade. Oramos ao Pai em nome do Filho, inspirados, movidos e instados pelo Espírito Santo trabalhando dentro de nós para orar o que está de acordo com a vontade de Deus em nome de Cristo ao Pai que reina sobre tudo, todas as coisas sujeitas ao Pai. Outra passagem é 1 Coríntios 15, à qual retornaremos mais tarde. É um texto muito importante para compreender a relação de Cristo com o Pai. Em 1 Coríntios 15:28 lemos, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, Cristo, então o próprio Filho também se sujeitará ao Pai, que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos por toda a eternidade. Como veremos mais adiante, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo reconhece que o Pai é supremo na divindade e supremo sobre toda a ordem criada. Efésios 1:3 vimos isso ontem à noite. Diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo especifica deliberadamente que o Pai é aquele que recebe por direito nosso maior louvor e glória, conforme repetido 3 vezes. Então, naqueles versículos que vimos ontem à noite, louvor ao Pai, glória ao Pai pelo que Ele fez através de seu Filho no poder do Espírito. Obrigado por assistir e fique ligado no próximo vídeo. Manchar roupas, telhados e caminhos de pedra. Os cientistas rapidamente o apelidaram de chuva de sangue, um evento climático raro, normalmente causado por partículas de poeira transportadas pelo ar misturadas com a umidade da atmosfera. Mas havia algo diferente naquela chuva, a poeira era fina demais, o tom vermelho muito profundo. Amostras escolhidas por ecologistas locais revelaram ricos teores de ferro, mas também compostos orgânicos que ainda não foram totalmente explicados. Era como se os céus não estivessem apenas tremendo, mas enviando uma mensagem. E então piorou. Pouco depois de a chuva parar, o Rio Jordão, já afetado pela seca e pelos danos ambientais, começou a mudar. Seções inteiras ficaram vermelhas. Fotos e vídeos espalhados pelas redes sociais. A água antes conhecida por batismos e bênçãos agora parecia cenário de uma advertência. As autoridades locais procuraram explicações, depósitos de ferro, proliferação de algas vermelhas, escoamento químico, mas não encontraram nada de concreto. A transformação foi demasiado repentina, demasiado concentrada, demasiado simbólica. Para os crentes, os paralelos eram inegáveis. Em Êxodo 7:20, Moisés atinge o Nilo com seu bastão, e ele se transforma em sangue,
a primeira das 10 pragas enviadas para abalar o faraó e despertar um povo endurecido. Em Apocalipse 16 horas e 4 lemos, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e eles se transformaram em sangue. Poderia o Jordão, o mesmo rio onde Jesus foi batizado, estar agora ecoando o mesmo padrão divino? Um prenúncio de julgamento, destinado não apenas a punir, mas a despertar um mundo adormecido. Os líderes religiosos de todas as denominações proferiram o mesmo clamor. Isto não é uma coincidência. Isto é profecia. Quando o rio da misericórdia corre vermelho, não é apenas a natureza gritando, é Deus chamando seu povo para casa. E os sinais ainda não acabaram. O aparecimento de sapos num rio que fica vermelho traça um paralelo direto e arrepiante com as pragas do Egito descritas no livro do Êxodo. Na Bíblia, Êxodo 7, 20, 21, Moisés ergueu seu cajado e toda a água do Nilo se transformou em sangue e os peixes do Nilo morreram. Êxodo 8, 2, 6, se você não os deixar ir, enviarei uma praga de rãs. O Nilo ficará cheio de rãs. Estas foram a primeira e a segunda pragas enviadas por Deus para confrontar o faraó e despertar uma nação endurecida, ambos sinais claros de alerta e julgamento divino. O que torna isso significativo hoje? Se as rãs aparecerem de forma não natural num rio como o Jordão, ou se o Eufrates estiver a ficar vermelho, estes sinais não são apenas anomalias biológicas, podem ser ecos espirituais. Muitos crentes e estudiosos da Bíblia interpretam estes acontecimentos como uma forma de Deus nos lembrar do seu poder e nos chamar ao arrependimento, tal como fez no Egito. Então é o mesmo que as pragas do Egito. Eles não são exatamente iguais, mas são profundamente simbólicos. Estes sinais podem ser reflexões proféticas, repetindo padrões enviados não para aterrorizar, mas para despertar um mundo que se afasta da verdade. E no Apocalipse, esses mesmos sinais reaparecem em formas ainda mais aterrorizantes, mas desta vez como parte do julgamento final. Se esses sinais aparecerem novamente, o que Deus está tentando dizer? É um momento de oração, reflexão e preparação. A Bíblia deixa isso claro. Deus sempre avisa antes de agir. Uma oração pelos cristãos. Pai Celestial, você é o Deus que abriu o mar e acalmou a tempestade. Você separou o Jordão para que seu povo pudesse cruzar a promessa. Abriste os céus sobre as suas águas e declaraste o teu Filho, Jesus, o Cordeiro amado, aquele que tira o pecado do mundo. Agora, Senhor, você fala novamente através dos rios que ficam vermelhos, através dos sapos que emergem da terra, através de tesouros antigos e sinais sagrados. Você está chamando o seu povo mais uma vez, não com raiva, mas com misericórdia, não com condenação, mas com compaixão. Pai, chegamos diante de você com admiração. Fortalece-nos quando nos sentimos fracos. Desperte nosso espírito quando cairmos na complacência. Livre-nos do medo e ancore-nos na verdade. Ajude-nos a ver a sua mão nestes sinais, não como coincidências, mas como lembretes divinos. Não sejamos como Faraó, cujo coração estava endurecido. Não sejamos como o mundo dos dias de Noé, distraídos, enganados e despreparados. Antes, faça-nos como as virgens sábias que esperam pelo noivo com lâmpadas cheias de óleo. Arrependemo-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas distrações, da nossa indiferença. Pedimos-lhe um novo derramamento do seu Espírito. Reviva-nos, preencha-nos, restaure-nos e use-nos para brilhar a sua luz na escuridão crescente. Prepare sua noiva, Jesus. Que possamos ser santos como você é santo. Que ansiamos pelo seu retorno e caminhemos com fé, sem medo, até que os céus se abram e você retorne em glória. No poderoso e incomparável nome de Jesus Cristo. Amém. Este é um sinal do fim dos tempos. O Jordão está secando. O Eufrates está recuando. As águas que outrora deram vida estão agora a recuar, revelando antigos mistérios há muito escondidos sob lama e pedra. Ossos, ruínas, símbolos e sinais, todos emergindo em uníssono. Esses rios, centrais na história bíblica, estão falando novamente. Mas desta vez, a sua mensagem é mais forte, mais clara e mais urgente do que nunca. O mundo natural está se alinhando com o sobrenatural. O que antes era uma metáfora está se tornando uma manifestação. O mundo não está apenas desmoronando, ele está se revelando. Revelando a verdade das Escrituras, revelando o cumprimento da profecia, revelando as últimas grandes advertências do céu. Jesus disse em Mateus 24h37, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas ignoravam os avisos. Eles viviam casualmente. Eles riram da profecia até que a chuva caiu e já era tarde demais. Hoje a história se repete. Os rios ficam vermelhos. Sapos enxameiam as margens. Criaturas estranhas aparecem. Igrejas antigas e tesouros surgem da terra. E ainda assim, muitos se recusam a ver isso.
Mas os sinais estão se multiplicando. As profecias estão ganhando vida. Do Jordão ao Eufrates, a terra treme. E Deus está chamando. Ele não está em silêncio. Ele é misericordioso e misericordioso o suficiente para enviar sinais antes do julgamento final. A praga das rãs, a água virou sangue. Estes não são apenas ecos do passado do Egito, são antevisões do futuro do Apocalipse. Os julgamentos da trombeta não estão longe. As portas espirituais estão se abrindo. As trevas e a luz começam a separar-se enquanto o mundo se prepara para o regresso do seu legítimo rei. Vivemos em dias proféticos. Este não é um momento para medo. É o momento da fé. É hora de voltar, de se arrepender, de acordar. O céu está emitindo um último convite. A porta da arca ainda está aberta, mas não por muito tempo. Em breve os céus se dividirão. O rei cavalgará e todos os olhos o verão. Alguns se alegrarão, outros tremerão, mas todos saberão que Jesus Cristo é o Senhor. O rei está chegando. Você estará pronto. Cada um deles, desde as armas de bronze e ferro ao tesouro desenterrado, o súbito aparecimento de sapos, o regresso dos peixes bíblicos, a descoberta de igrejas antigas e a transformação das águas dos rios em torrentes vermelho-sangue, tem um peso muito maior do que mera arqueologia ou coincidência. Estas não são anomalias isoladas. Eles ecoam as próprias páginas das Escrituras. Sinais, símbolos, avisos. Vivemos numa época em que a profecia não é mais apenas uma previsão do futuro. Está se tornando nossa realidade atual. O que a Bíblia predisse há milhares de anos está agora a manifestar-se diante dos nossos olhos. O Rio Jordão, que outrora se dividiu para permitir que o povo de Deus atravessasse para a terra prometida, está agora a dividir-se novamente com um propósito, desta vez para revelar a verdade, comover corações e despertar nações. Este rio sagrado é mais do que geografia. É um lembrete divino, um despertador profético que toca no deserto de um mundo distraído. É um GPS espiritual que recalibra a nossa atenção de volta à aliança de Deus, à sua palavra e ao cumprimento das suas promessas. O Jordão nos chama a lembrar quem Ele é e a realinhar nossas vidas com seu reino vindouro. Deus não está em silêncio. Sua voz está no trovão. Sua assinatura está na chuva. Suas advertências estão gravadas em pedra, escritas em águas cor de sangue e sussurradas pela terra trêmula. Ele está falando através da natureza, através de sinais, através das Escrituras, através do Jordão. A questão não é se Ele está falando. A questão é, estamos ouvindo? Estamos acordados? Estamos preparados? A evidência está em toda parte. E já não está escrita apenas em textos antigos. Flui nos rios, cai do céu e sobe do solo. Continuaremos caminhando como se nada tivesse acontecido. Ou abriremos nossos corações e responderemos antes que seja tarde demais. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus existindo em três pessoas eternas. A verdade plena da Trindade está além do nosso alcance intelectualmente, mas nós a aceitamos pela fé porque é ensinada na Bíblia. De acordo com a Bíblia, existe um Deus. Deuteronômio 6:4, 1 Coríntios 8:6. E este Deus existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28:19, Lucas 3:21-22, 2 Coríntios 13:14. Cada pessoa da Trindade é coigual e coeterna. Ninguém é inferior ao outro. João 1:2. Eles têm a mesma essência e compartilham a mesma natureza. Como expressa o credo atanasiano, nesta Trindade ninguém é antes ou depois, maior ou menor que o outro, mas as três pessoas são em si mesmas coeternas e coiguais. É por isso que devemos adorar a Trindade em unidade e o único Deus em três pessoas. Com esse fundamento, podemos ver quem é Deus Pai. Deus, o Pai, é a primeira pessoa da Trindade e serve como seu chefe funcional. É um espírito pessoal infinito. João 4:24. E ele foi identificado como Pai desde a eternidade passada, tanto para seu Filho. João 3:16-17. E ao seu povo escolhido. Êxodo 4:22-23, 1 Coríntios 1:3. Deus, o Pai, não é homem nem mulher, mas é mencionado nas Escrituras com pronomes masculinos. Isto retrata sua proximidade paternal com seu povo, bem como seu papel de autoridade como Deus. Algumas Escrituras descrevem Deus, o Pai, usando imagens femininas, mostrando seu terno cuidado e preocupação com seu povo. Isaías 66:13, Mateus 23:37. Embora Deus, o Pai, não seja superior em essência ou em ser ao Filho ou ao Espírito, ele serve como cabeça funcional da Trindade. Deus Pai é aquele que dirige a vontade de Deus Filho e de Deus Espírito, que
que se submetem voluntariamente a Ele em um nível funcional para cumprir a vontade de Deus. João 14, 24, 26, João 20:21. Deus, o Filho, é eternamente gerado por Deus Pai e enviado somente por Ele. João 17. Enquanto Deus, o Espírito, procede de Deus, o Pai, através do Filho. João 15:26. Como cabeça funcional da Trindade, Deus Pai pode ser entendido como o autor de todos os atos de Deus. Deus Pai é aquele que criou os céus e a terra. Gênesis 1, 2. E isso Ele fez por meio de Deus Filho, pelo poder de Deus Espírito. Gênesis 1, 2, Colossenses 1:16. Ele é a fonte de todos os outros atos divinos, incluindo eleição, chamado, salvação, santificação, glorificação e muito mais. Romanos 11:36 diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Através de sua vida e ministério, Jesus ensinou regularmente aos seus seguidores quem é Deus, o Pai, e como Ele é. As narrativas do Evangelho nos dão a imagem mais clara de quem é Deus, o Pai. Somos informados de que Deus é um Pai que ama profundamente seus filhos, João 16:27, que devemos orar a Ele, Mateus 6:6, que Ele é a fonte de salvação para todos os que vêm através de Jesus, João 14:276, e que Ele tem uma vontade que deve ser buscada, João 6:38. A Bíblia nos diz que Deus é nosso Pai, um Pai bom, perfeito e amoroso. Os pais humanos podem falhar conosco, mas temos um Pai no céu que nos ama com um amor perfeito e incondicional. Jesus nos ensinou a chamá-lo de nosso Pai. Ele existe em unidade eterna e misteriosa com o Filho e o Espírito Santo como uma divindade, e é a fonte de tudo o que existe. Os adventistas do sétimo dia abraçam o que a Bíblia nos ensina sobre Deus, o Pai onisciente, todo-poderoso e benevolente. Deus, o Pai eterno, é o Criador, fonte, sustentador e soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, misericordioso e gracioso, lento em irar-se e abundante em amor e fidelidade. As qualidades e poderes exibidos no Filho e no Espírito Santo são também os do Pai. Geral 1:01, Deuteronômio 4:35, Salmo 110, 14, João 3, 164, 9, 1 Coríntios 15:28, 1 Timóteo 1:17, 1 João 4:8, Apocalipse 16:11. Deus é nosso Pai no céu e nós somos seus filhos. Assim como os pais humanos amam seus filhos, Deus nos ama. Mas, diferentemente do amor dos nossos pais terrenos, o amor deles é perfeito. Ele ama você ainda mais do que seus pais terrenos jamais poderiam amá-lo. É incrível pensar que o Deus do universo, aquele que criou todas as coisas, nos chama de seus filhos. E, no entanto, é isso que a Bíblia nos diz. Vejam que amor o Pai nos deu para que sejamos chamados filhos de Deus, e assim o somos. 1 João 3 e 1 NVI. Deus é um pai para os órfãos. É uma triste realidade no nosso mundo pecaminoso que algumas pessoas não tenham um pai terreno que as ame e proteja como deveria. Se você tem um pai que feriu sua alma, pode ter certeza de que seu Pai Celestial nunca o decepcionará. O amor de Deus é perfeito e sua graça e misericórdia nunca se esgotam. Pai dos órfãos e protetor das viúvas é Deus em sua santa morada. Salmo 68, 5 versão padrão em inglês. Não há medo no amor, mas o amor perfeito expulsa o medo, porque o medo tem a ver com castigo. 1 João 4:18 NVI. Deus é o Pai de Jesus. Deus, o Pai, não é apenas o seu Pai Celestial, mas também é o Pai de Jesus. Segundo a Bíblia, Deus nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16 NVI. E vemos que Jesus chamou Deus de seu Pai, Abba, que significa Pai em aramaico. E ele disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para você. Passa de mim este cálice. Mas não o que eu quero, mas o que você quer. Marcos 14:36 NVI. Deus é o Criador e sustentador da vida. No início, Deus criou Adão e Eva no jardim do Éden. Ele cria com eles um relacionamento muito semelhante ao que um pai sente por seu filho recém-nascido. Deus formou os humanos à sua própria imagem, diferenciando-nos de qualquer outro ser vivo na Terra. É verdade que não sabemos como é Deus. Portanto, sua imagem é definida por quem você é. Ele nos dá alguns de seus principais atributos. Isto significa que somos seres inteligentes e conscientes, com a capacidade de escolher as nossas próprias ações e lealdades. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois na verdade somos seus descendentes. Atos 17:28. Sim,
Temos usado esta liberdade para seguir os nossos próprios caminhos em vez dos de Deus, mas o facto é que não somos robôs que operam de acordo com um programa. Deus nos deu nossas próprias mentes individuais e podemos conhecer a Deus e conhecer seus planos. Nenhuma outra criatura neste universo carrega esta imagem de Deus. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1h27 NVI. Deus falou para ser o mundo. Como Criador, nosso Pai Deus falou e tudo o que existe passou a existir. Não há nada neste mundo que Deus não tenha criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Somente Deus pode criar algo do nada. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses 1h16 NVI. Pois ele falou e tudo foi feito. Salmo 33, 9 NVI. Criar o homem foi um ato íntimo, diferente de todos os outros atos de criação. Deus criou o homem à sua imagem com uma intenção amorosa e relacional. Ele se ajoelhou e soprou o sopro de vida nas narinas de Adão. O que significa temer a Deus e dar-lhe glória. Deus é Deus, nosso Pai e Criador. Estamos sujeitos à sua autoridade porque Ele nos criou e nos deu existência. Quando Ele fala, faríamos bem em ouvi-lo. A palavra de Deus é poderosa e Ele é tudo o que há de santo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14h07 NVI. Mas o que significa temer a Deus e dar-lhe glória? Mas Pedro e os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5h29 NVI. Todos devem submeter-se às autoridades governantes, pois não há autoridade exceto aquela que vem de Deus. Romanos 13h05 NVI. Portanto o Senhor nos ordenou que observássemos todos estes estatutos e temêssemos sempre ao Senhor nosso Deus para o nosso bem e para a nossa sobrevivência, como acontece hoje. Deuteronômio 6h24 NSP. O temor do Senhor leva à vida. Quem o tem fica satisfeito. Não será prejudicado. Provérbios 19h23 NVI. E como Ele é Deus, faz sentido reverenciá-lo. Dizem-nos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o discernimento. Provérbios 9h10 NVI. Mostramos respeito a Deus e reconhecemos sua soberania suprema ao nos dedicarmos ao estudo de suas palavras na Bíblia e à compreensão de seus preceitos. Isto nos ajuda a reconhecer nossa pecaminosidade e insuficiência, nossa necessidade de um Salvador. Em troca, Ele nos dará sabedoria. Portanto, sejamos gratos por receber um reino que não pode ser abalado, e assim ofereçamos adoração aceitável a Deus com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28, 29 NVI. Como Deus se relaciona conosco, seus filhos. Deus Pai deseja ter um relacionamento com cada um de nós. Ele ama seus filhos com amor eterno e quer passar um tempo com você. Imagine, o Deus do universo não quer apenas que você saiba disso. Ele quer que você o conheça. Mas como um ser humano realmente conhece a Deus? Pense na primeira vez que você conheceu alguém. Eles fazem perguntas uns aos outros, observam o comportamento uns dos outros e fazem coisas juntos. Quer seja algo em que vocês estejam trabalhando juntos, algo que ambos gostem de fazer ou talvez estejam ajudando um ao outro. Com isso, vocês poderão se conhecer profundamente enquanto vivem a vida juntos. E ainda assim, tendo Deus como nosso Pai, podemos conhecê-lo de maneiras poderosas. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. É por isso que podemos ir até Ele com absolutamente qualquer coisa em nossos corações. Deus está atento a cada um dos nossos pensamentos, a cada uma das nossas necessidades, a cada um dos nossos desejos. A Bíblia fala sobre como Ele sabe o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Lucas 12h07. E como Ele nos conheceu antes mesmo de nascermos. Jeremias 1h05. Ele até sabe o que nos incomoda antes de orarmos sobre isso. Mateus 6h08. Obrigado por assistir e fique ligado no próximo vídeo. A descoberta contínua da área são os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de manuscritos antigos desenterrados entre 1947 e 1956 em 11 cavernas perto de Qumran, ao longo da costa noroeste do Mar Morto. Datados de mais de 2000 anos, esses pergaminhos fornecem as cópias mais antigas conhecidas de textos bíblicos, juntamente com livros da Bíblia hebraica. Eles incluem escritos apócrifos e documentos sectários que oferecem uma visão profunda das crenças e da vida cotidiana das antigas comunidades judaicas. Pesquisas arqueológicas subsequentes rastrearam a atividade humana ao longo do Rio Jordão até os tempos pré-históricos.
Os restos fossilizados sugerem que os primeiros humanos habitaram as margens dos rios há 60 mil anos. Esses antigos colonos caçavam animais de grande porte, como aurochs, usando ferramentas primitivas, desafiando suposições de longa data sobre as primeiras técnicas de caça. As evidências também apontam para a sua capacidade de cozinhar e consumir grandes peixes do lago Ula, destacando o papel do rio nas primeiras migrações humanas de África para o Levante. Perto do rio Jordão, num local chamado Carbet el Makatir, arqueólogos desenterraram fragmentos de cerâmica que datam do início da Idade do Ferro, um período ligado ao êxodo dos israelitas do Egito, conforme descrito na Bíblia. Junto com esses artefatos, os pesquisadores também encontraram muros baixos de pedra, provavelmente usados como recintos para animais, sugerindo a presença de um grupo nomade. Alguns estudiosos especulam que estas descobertas podem estar relacionadas com os hebreus, levantando novas questões sobre a autenticidade histórica da narrativa do êxodo. Outra descoberta extraordinária na Jordânia é a antiga cidade de Petra, escavada nas falésias de Arnito Vermelho da região há mais de 2000 anos pelos nabateus. Petra, também conhecida como Batra em árabe, foi um importante centro de um reino árabe durante as eras helenística e romana. A cidade fica em um planalto atravessado por Wadi Musa, o Vale de Moisés, que a tradição diz ter sido onde Moisés bateu em uma rocha para produzir milagrosamente água. Cercada por imponentes falésias de Arnito Vermelho, roxo e amarelo claro, Petra é famosa há muito tempo por sua beleza impressionante. A frase "a cidade rosa e vermelha que tem metade da idade do tempo", cunhada pelo estudioso inglês do século XIX, John William Burgon, capta o seu encanto intemporal. Hoje, a cidade vizinha de Wadi Musa serve como porta de entrada para visitantes ansiosos por explorar a rica história de Petra. Nos tempos antigos, Petra era conhecida como Shela no texto bíblico antes de adotar seu nome grego que significa rocha. Evidências arqueológicas revelam que a atividade humana na área remonta aos períodos Paleolítico e Neolítico. Por volta de 1200 AC, os povos estabeleceram-se em Petra. Séculos mais tarde, os nabateus, uma tribo árabe, assumiram o controle e transformaram-na na sua capital. No ano 32 AC, a cidade resistiu a um ataque das forças seleucidas que acabaram por não conseguir conquistá-la. Sob o domínio nabateu, Petra floresceu como um importante centro do comércio de especiarias, ligando a China, o Egito, a Grécia e a Índia. Este sucesso comercial desencadeou um boom populacional e as estimativas sugerem que Petra foi o lar de entre 10 mil e 30 mil pessoas durante o seu apogeu. Uma visita a Petra é uma viagem inesquecível no tempo. Ao percorrer o SIC, um desfiladeiro estreito e sinuoso, você se sente como se estivesse entrando em outro mundo. As imponentes paredes rochosas vão cedendo gradualmente, revelando a impressionante vista do tesouro, o monumento mais emblemático de Petra. Antigamente, acreditava-se que esta grande estrutura esculpida escondia riquezas ocultas. Mas apesar de ser um túmulo, a sua magnificência permanece incomparável. Contudo, o tesouro é apenas o começo das maravilhas de Petra. Ao explorar as extensas ruínas da cidade, você entra em um mundo onde história e arquitetura se misturam perfeitamente. Mais do que apenas um assentamento, Petra era um próspero centro comercial. A sua prosperidade reflete-se nas fachadas intrincadas e nas imponentes estruturas que ainda existem. A arte dos nabateus é evidente em todos os cantos desta antiga metrópole. O grande templo, dedicado aos seus deuses, era um centro da vida religiosa e hospedava cerimonias e rituais. No alto de uma montanha fica o mosteiro, oferecendo vistas deslumbrantes da paisagem abaixo. Embora o templo tenha desgastado, a sua grandeza ainda sugere o seu provável significado sagrado. Os túmulos reais, esculpidos com notável precisão nas falésias, foram os locais de descanso final da elite na batalha. Entre eles, destaca-se o chamado túmulo da urna, com a sua enorme talha em forma de orelha que se estende por mais de 160 km², um testemunho do artesanato dos artesãos de Petra. No seu auge, a cidade abrigava cerca de 30 mil pessoas, uma população impressionante para a época. Além de suas maravilhas arquitetônicas, Petra exibe a engenhosidade de seus construtores por meio de um sistema avançado de gestão de água com canais, cisternas e represas que permitiram que a cidade prosperasse no severo ambiente desértico. Durante séculos, Petra permaneceu escondida do mundo exterior até que o explorador suíço Johann Ludwig Barkada a redescobriu no início do século XIX. Desde então, tem cativado viajantes e historiadores, conquistando o seu lugar como património mundial da Unesco e um símbolo do rico património cultural da Jordânia. As descobertas no Rio Jordão são um sinal do fim dos tempos. As descobertas no Rio Jordão suscitaram um interesse considerável, especialmente entre aqueles que seguem as profecias bíblicas, com muitos a questionarem se poderão ser um sinal do fim dos tempos. O Rio Jordão já é um lugar de profundo significado espiritual tanto no Antigo como no Novo Testamento, pois tem sido associado a eventos importantes como a travessia dos israelitas para a Terra Prometida, o batismo de Jesus e vários milagres realizados por profetas como Elias e Eliseu. Nos últimos anos, houve vários achados arqueológicos e até mesmo alegações de eventos proféticos relacionados ao Rio Jordão. Alguns veem estas descobertas como evidência do desenvolvimento de um plano divino,
especialmente quando relacionadas com profecias sobre o retorno do Messias. Na escatologia cristã, o regresso de Jesus está frequentemente ligado a sinais importantes, incluindo a abertura das portas de Jerusalém e mudanças em locais sagrados como o Rio Jordão, onde os céus se abriram durante o batismo de Jesus. O papel simbólico do rio na renovação e transformação espiritual é citado como uma indicação de que poderia desempenhar um papel nos eventos do fim dos tempos. Para outros, as descobertas poderiam ser vistas mais como confirmações de textos e histórias antigas do que como profecias diretas. Independentemente disso, estas descobertas suscitaram discussões, especialmente quando combinadas com a expectativa do regresso de Cristo, conforme descrito em livros como Zacarias, Apocalipse e os Evangelhos. Em última análise, se estas descobertas no Rio Jordão são um sinal do fim dos tempos, é uma questão de crença pessoal e de interpretação da profecia bíblica. Muitos os veem como sinais de despertar espiritual ou confirmação divina, enquanto outros podem vê-los como curiosidades históricas ou arqueológicas. De qualquer forma, continuam a provocar uma reflexão profunda sobre a ligação entre a história, a profecia e o futuro da humanidade. Profecia bíblica e Jordânia. O que a Bíblia diz sobre o papel do Jordão no período anterior ao retorno de Cristo? Na profecia de Jeremias 48 e na profecia que a acompanha, Isaías 15, previmos a destruição de Moabe, a terra a leste do Mar Morto e do Rio Jordão. Isto começou a ser cumprido por Nabucodonosor após a derrubada de Judá. Sabemos disso porque Joséfo registra o seguinte: pois no 5º ano após a destruição de Jerusalém, que foi o 23º do reinado de Nabucodonosor, ele fez uma expedição contra Celiz, a Síria. Joséfo, Antiguidades dos Judeus, livro 10, capítulo 9 horas e 7. Em Ezequiel 25, 8, 11, temos outra profecia da destruição de Moabe, e é aqui que lemos sobre seu fim final. Assim diz o Senhor Deus, porque Moabe e Ser dizem: eis que a casa de Judá é como todas as nações. Kiriataim, aos homens do Oriente com os Amonitas, e lhes darei posse para que os Amonitas não sejam lembrados entre as nações e executarei julgamentos em Moabe, e eles saberão que eu sou o Senhor. Isto é exatamente o que aconteceu. A Wikipédia diz o seguinte sobre o desaparecimento de Moabe: em algum momento durante o período persa, Moabe desaparece do registro histórico existente. Seu território foi posteriormente invadido por ondas de tribos do norte da Arábia, incluindo os Quedaritas e mais tarde os Nabateus. E assim os Moabitas deixaram de ser uma nação, e hoje não reconhecemos o nome Moabe, uma vindicação da origem divina da profecia bíblica. Contudo, no final do capítulo 48 de Jeremias, sugere-se que o poder de Moabe aumentará novamente nos últimos dias. Jeremias 48, 47 diz: ainda trarei de volta o cativeiro de Moabe nos últimos dias, diz o Senhor. Este é o fim do julgamento de Moabe. Este versículo abre uma série de perguntas. Em primeiro lugar, quando será esse período dos últimos dias? Uma pesquisa na Bíblia revela que esta frase é um período de tempo designado por Deus e que estamos, de fato, vivendo dentro desse período de tempo agora mesmo. É o período de tempo em que os judeus seriam restaurados às suas terras. Oséias 3 horas e 5 e Ezequiel 38, 16. Testemunhamos e somos testemunhas disso. O Estado judeu de Israel nasceu em 1948 e muitos judeus regressaram, fazendo-lhe ano após ano. Em Daniel 2 lemos que será nos últimos dias, Daniel 2 horas e 28, que o poder de pedra de Jesus Cristo retornará à terra para destruir o reino dos homens e substituí-lo pelo reino de Deus, Daniel 2 horas e 44. Lemos a mesma frase em hebraico em Isaías 2 horas e 2, que é uma profecia maravilhosa da era do reino, quando as nações dirão umas às outras: vinde, e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos nas suas veredas. Porque a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Isaías 2 horas e 3. Esta é então a resposta à nossa pergunta: quando serão os últimos dias? Agora são os últimos dias. Os judeus retornaram à sua terra. Estamos simplesmente aguardando o retorno de Jesus Cristo à terra e o estabelecimento do reino de Deus. O cativeiro de Moabe. A próxima pergunta que podemos fazer sobre Jeremias 48, 47 é: o que significa quando Deus diz: trarei de volta o cativeiro de Moabe? Claramente, isso é uma profecia. Todo o capítulo foi sobre a destruição de Moabe e, como mencionamos, isso foi cumprido. Contudo, aqui somos informados claramente que no período dos últimos dias, Deus trará de volta o cativeiro de Moabe. A ESV traduz isto: eu restaurarei a sorte de Moabe. A área de Moabe seria restaurada. É importante fazer esta distinção entre a área, o território e as pessoas. Não pode ser o povo sendo restaurado porque no início da profecia, no versículo 42, o profeta declarou claramente que Moabe será destruído e deixará de ser povo. Portanto, a restauração de Moabe nos últimos dias deve referir-se ao território. É interessante notar que este território foi efetivamente restaurado. Fazia parte do Império Otomano, mas depois da Primeira Guerra Mundial, os britânicos tinham mandato sobre esta área.
Finalmente, em 1946, entregaram o território que chamaram de Emirado da Transjordânia ao Reino Hashemita. Foi então chamado de Reino Hashemita da Jordânia, ou Jordânia, para abreviar. É surpreendente, portanto, que ao lermos sobre a Jordânia nas notícias, este seja, de facto, um testemunho da profecia bíblica. Deus disse que o poder seria restaurado ao antigo território de Moabe nos últimos dias, e todos nós somos testemunhas disso. Mas o que mais a Bíblia indica que será a situação deste poder recém-restaurado no momento do retorno de Cristo. Obrigado por assistir e fique ligado no próximo vídeo. Com milhares de pessoas fazendo a peregrinação anual ao Rio Jordão, o Rio Jordão, um dos lugares mais sagrados do mundo, tem estado no centro de eventos milagrosos há milhares de anos. Desde o batismo de Jesus, que marcou o início do seu ministério, até a travessia dos israelitas para a Terra Prometida, este rio testemunhou momentos poderosos que moldaram a fé e as culturas. Milagres realizados pelos profetas Elias e Eliseu, e a cura de Naamã, um comandante atormentado pela lepra, contribuíram para o estatuto lendário do rio como local de intervenção divina. Ainda hoje, milhares de pessoas vêm ao Rio Jordão para receber o batismo e a renovação, conectando-se com a sua antiga herança espiritual. Mas recentemente, um acontecimento surpreendente trouxe de volta a atenção global para este rio sagrado, algo tão inesperado que reacendeu questões sobre o papel sagrado da Jordânia no nosso tempo. O que aconteceu aqui? E você poderia transmitir uma mensagem para todos nós? Existe intervenção divina aqui? Neste episódio, explicaremos isso com mais detalhes. Aperte aquele botão de gostei para mim, deixe um comentário abaixo e compartilhe este vídeo com seus amigos. E vamos começar. O legado espiritual do Rio Jordão. O Rio Jordão serpenteia pelo Vale do Rifo do Jordão, passando pelo Quinéret ou Mar da Galileia antes de chegar ao Mar Morto, onde eventualmente deságua. Este rio tem sido central para muitos eventos bíblicos. No entanto, para a maioria dos cristãos, é particularmente reverenciado como o local onde João Batista batizou Jesus Cristo. Classificado como o terceiro local mais sagrado do cristianismo, depois da Gruta da Natividade em Belém e do Gólgota em Jerusalém, o Rio Jordão tem um profundo significado espiritual como o local onde o ministério de Jesus começou com o seu batismo. João Batista estabeleceu a tradição de batizar os crentes no Rio Jordão. Entretanto, os residentes da Jordânia, um dos países mais secos do planeta, adaptaram-se a um escasso abastecimento de água, recebendo frequentemente água apenas cerca de 36 horas por semana. No entanto, este acesso limitado foi ainda mais restringido recentemente devido à intensificação dos efeitos das alterações climáticas, juntamente com o aumento da procura de água. Estado atual do Rio Jordão. O Rio Jordão, o canal sagrado que atravessa o coração do Médio Oriente há milénios, está agora reduzido a apenas uma gota da sua antiga glória. Estudos recentes revelam que os níveis de fluxo do Rio Jordão são uma mera sombra das suas médias históricas. O que antes era um poderoso rio que sustentava civilizações antigas, peregrinações espirituais e exuberantes terras agrícolas encolheu mais de 90% em comparação com o início do século XX. O Rio Jordão secou gradualmente, mas na beira da margem do rio, sons estranhos foram ouvidos e quando por toda a margem do rio. Dê uma olhada. O que é esse som estranho? De onde isso poderia vir? Nas tradições antigas e na ciência bíblica, há relatos de um rugido profundo e retumbante que se eleva do centro da terra, onde outrora estiveram confinados seres poderosos e rebeldes. Essas histórias contam a união de entidades seladas no subsolo, punidas e aprisionadas pelos pecados da humanidade e pela rebelião contra a vontade divina. De acordo com estas narrativas, à medida que o dia do julgamento se aproxima, a própria terra poderá tremer, libertando estes antigos cativos e assinalando o início de um vasto conflito espiritual. O reavivamento destas profecias serve como um poderoso lembrete do delicado equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divina, e exorta os crentes a permanecerem firmes na sua fé e a defenderem a fortaleza moral. Características dos demoníos. Nos ensinamentos cristãos, os demoníos são entendidos como anjos caídos, que compartilham algumas características fundamentais com os anjos bons. São seres espirituais, imutáveis e imortais. No entanto, os demoníos estão longe de ser todo-poderosos. O seu conhecimento é limitado a áreas específicas e as suas capacidades são tão amplas quanto Deus permite. Eles não têm onipotência e não há evidências conclusivas de que possuam onipresença, o que não deixa claro se podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Duas interpretações emergem nas tradições medievais de bruxaria. Ou o próprio diabo tem o poder de aparecer em vários lugares simultaneamente, ou envia emissários para realizar suas intenções. A doutrina cristã ensina que o objetivo principal do diabo é levar as pessoas ao pecado. Acredita-se que os demoníos tentam afastar as pessoas de sua fé, encorajam crenças heréticas ou apostasia e encorajam a adoração de ídolos ou o retorno ao paganismo. Além disso, diz-se que os demoníos são capazes de afligir indivíduos por meio de possessão, aparições perturbadoras ou imagens mentais destinadas a incutir medo ou atraí-los para ações pecaminosas. É perigoso se demoníos emergirem do Rio Jordão.
Na profecia bíblica e em algumas interpretações da escatologia cristã, os rios têm um significado simbólico profundo, e o Rio Jordão tem um significado especial no contexto das Escrituras. Embora o livro do Apocalipse faça referência específica ao Eufrates, pode-se perguntar quais seriam as implicações se demónios ou entidades malévolas surgissem do Rio Jordão. Conhecido pelo seu papel em numerosos eventos bíblicos, o Rio Jordão simboliza transições, purificação e encontros divinos. Imaginar um evento apocalíptico relacionado a ele poderia significar uma convulsão substancial ou um conflito espiritual entre o bem e o mal.